propósito da sessão do descarrego na sexta-feira? É o momento de agir a fé contra as armas espirituais do mal, que é o momento que a gente vem lutar, né? Porque guerra todos nós temos, enfrentamos, né? Batalhas, e é o momento da gente usar nossa fé contra o mal. Para mim é muito importante, né? Porque ela trabalha em todas as áreas da vida, né? Tanto financeiro, né? Contra a inveja, né? Contra, né? O mal que está trabalhando ali na família. Então, é muito importante, né? Para mim. Esse dia é reverenciado por várias religiões. E muitas pessoas realizam rituais a fim de receber algo em troca ou até mesmo de destruir a vida de alguém. Mas o que elas não percebem é que uma porta se abre para o mal agir na própria vida de quem realizou essa prática. Quando a pessoa faz um ritual, 50% vai para a vítima do ritual e 50% volta para ela. A escolha da sessão do descarrego na sexta-feira é proposital, justamente para combater esses espíritos atrasados, responsáveis por acabar com famílias, colocar doenças, vícios e muitos outros males. Diga comigo, meu Deus, derrama agora o teu poder para queimar todo o mal. Diga em nome de Jesus, sai! A oração pode não ser bonita, mas é necessária para desfazer aqueles problemas que fogem da normalidade. Eu era uma pessoa com muita crise de ansiedade, não conseguia dormir, só dormia à base de medicamentos, vivia à base de remédios também para conseguir respirar à noite. E tudo isso eu consegui conquistar usando a minha fé na corrente do descarrego, fazendo uso da água. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei muito perturbada, né? Eu cheguei com problemas, né? Visões, vendo outras coisas, espíritos, né? Cheguei com depressão, ansiedade, né? Com problema em todas as áreas da minha vida, principalmente sentimental, né? Eu fazia uso de drogas, fazia uso de bebida alcoólica, né? Prostituição do corpo. Então eu vivia um mundo lá fora, né? Só que nada daquilo preenchia na minha vida, né? Eu participei das 7 semanas de sexta-feira, né? Fiz a corrente de libertação. E aquilo ali foi me libertando, né? Eu durmo tranquilamente, durmo até demais. Não tenho mais problema com ansiedade. A minha vida financeira destrancou, né? E depois que eu entendi o valor da alma, depois que eu entendi o valor que cada uma delas tem, esse é o meu propósito maior, fazer para elas o que Deus fez por mim. Um conselho que eu dou para as pessoas: não ter medo, abrir o coração. Toda vez que eu venho para a reunião, eu peço para Deus, se tiver um mal, se alguém está fazendo mal, se tiver alguma inveja, eu abro o meu coração, corpo, alma e espírito para o Senhor. Porque senão Ele não consegue trabalhar. E se ela tiver medo, e se ela não conseguir deixar Deus entrar, não vai agir, não vai mudar. Então, é muito importante a oração para mim, é libertadora, porque eu recebi forças para lutar contra o mal, né? E isso é no nosso dia a dia, para lutar contra o mal onde está no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vida espiritual. Agora que você conhece um pouco da sessão do descarrego, enfrente o preconceito, as dificuldades e dê uma chance para você alcançar a solução do seu problema. Sexta-feira, às 7 horas, às 10 horas, ao meio-dia, às 15 horas e às 19 horas. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. A entrada, a creche e o estacionamento são gratuitos. Olá, está no ar o seu programa Problemas e Soluções. Hoje, sexta-feira, sessão espiritual de descarrego com banho do descarrego. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através desse trabalho, que é o trabalho que o Senhor Jesus nos comissionou a fazer. Ele disse: em meu nome expelirão demônios. E o mal existe, demônios existem, são seres espirituais que trabalham para roubar, matar e destruir. Sabe aqueles problemas que você não consegue entender de onde surgem? Pois é, eles são causados por essas entidades, por esses espíritos malignos que tentam entrar na vida da pessoa, e quando o corpo está aberto, sem a proteção divina, eles entram e destroem famílias, destroem casamentos, colocam as pessoas nos vícios, levam as pessoas a loucuras, causam um verdadeiro inferno. E se você diz assim: olha, isso é o que está acontecendo comigo. Aqui em casa ninguém dorme, ninguém tem paz, não há prosperidade, não há saúde, você está à beira do abismo no seu casamento,
você está pensando em se divorciar, no seu trabalho você não tem paz, há perseguição, fofocas, intrigas, você não tem paz nem de dia e nem de noite. Quando você deita para dormir, você não descansa. Daí vem a insônia, você vê as horas passarem, a madrugada fora e você não consegue entender por que você sofre tanto. Hoje é o dia de você buscar a sua libertação. Durante todo o dia de sexta-feira, nós trabalhamos para ajudar as pessoas que querem se libertar. O Senhor Jesus fez isso enquanto esteve aqui na terra e comissionou os seus discípulos a fazerem o mesmo. E nós temos feito isso em o nome do Senhor Jesus. Esse mal que está aí tem que ser arrancado. Esse mal que está aí tem que ser expulso. Só assim você vai ter paz. Só assim você vai conseguir enxergar a solução, a saída para os problemas que você está enfrentando. E hoje você vai poder trazer a sua garrafa com água, receber um pouquinho do elemento sagrado que é o sal, e nós vamos abençoar e chamamos de banho do descarrego, que é o que você vai fazer. Você vai se banhar com essa água para que toda nhaca espiritual que porventura esteja na sua vida, ou na vida de familiares, seja arrancado em nome do Senhor Jesus. E às 7h você terá a oportunidade de passar pelo corredor de fogo e poder, como você vê aí nas imagens. Por que fogo? Porque a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor e Ele é poder. Deus é o único poder para desfazer as obras do mal na sua vida. Hoje, aqui na Catedral da Fé, em nosso Templo Maior, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. Os horários estão aparecendo aí no seu televisor. Eu vou estar com você especialmente às 7h. Você que quer se libertar, você que quer que essas cadeias espirituais que estão prendendo você ao sofrimento sejam quebradas. Você quer ser livre deste mal. Chega de sofrer. Hoje é o dia de você encontrar a sua libertação. Não só aqui no nosso Templo Maior, mas em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Basta que você acesse agora o localizador, universal.org/localizar. Você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. E para você que está em São Paulo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Universal mais perto de você. Vamos a resultados e já voltamos. Seu nome? Boa noite, Frank. E a vitória, Frank? E, bispo, eu cheguei aqui em 2020 com muita depressão, ansiedade. Eu não tinha força para nada. Eu cheguei a vender um carro para comprar medicamento, porque já não tinha de onde tirar dinheiro. Vendeu o carro para pagar tratamento contra a depressão. Exatamente. E não deu jeito. Foi quando me falaram da reunião de sexta-feira aqui. Eu até cheguei a falar, mas quando já fui várias vezes na igreja, o pastor orou na minha cabeça, mas não deu jeito. Não, vai na sexta-feira lá e o que tu escutar lá, se tu colocar em prática, você vai ser livre. E eu cheguei aqui na sexta-feira. Acho que eu tenho 44 anos, acho que quando eu saí daqui, eu nunca teve uma noite tão tranquila como quando eu cheguei em casa. E o que aconteceu? Eu fiz um voto com Deus falou, meu Deus, Senhor existe mesmo aqui na Igreja Universal. Eu vou fazer um voto de vir 6 sexta-feira, 6 domingo e 6 quarta-feira, para me ser livre dessa depressão, dessa ansiedade. E na quarta semana, eu estava livre, sem precisar tomar medicamento nenhum. Porque o segredo eu aprendi. Obedecer a palavra. Quanto tempo faz que você está vindo na igreja? Desde que você pegou firme, desde essa época aí que você fez esse desafio? Eu estou aqui desde 2020. Eu cheguei aqui em 2020, eu estou aqui esses 5 anos. Quer dizer, você sofreu com depressão por 39 anos? 39 anos, bicho. Curado. Curado, livre, graças a Deus. Valeu a pena. Valeu a pena. Amém. Deus te abençoe. Graças a Deus, pessoal. Boa noite. Seu nome? Milene. E aí, Milene, sua vitória? Então, bispo, eu tenho participado da corrente do livramento da sexta-feira. E eu tenho um filho de 3 anos. E na sexta-feira de manhã, na sexta-feira passada, eu vim na corrente de manhã. E eu pedi para Deus, e eu venho pedindo sempre para Deus livrar e guardar eles, proteger eles. E na sexta-feira de tarde, Deus livrou ele da morte, porque ele sofreu um atropelamento. Meu filho de 3 anos, ele foi atravessar uma rua onde deserta, ele estava com o pai dele,
uma rua deserta, que não passa carro, não passa nada, e do nada apareceu aquela moto e atropelou ele. Ele fraturou um osso da cabeça, levou 4 pontos na testa e foi parar no hospital, né? E eu entrei em desespero, porque daí eu passei aquela sexta-feira de tarde, eu passei muito mal. O meu dia foi muito ruim, uma angústia no meu peito, uma dor no meu peito. E aí eu disse, não, eu não vou para a reunião de noite, porque eu já fui de manhã. Mas eu vinha vindo e parecia que algo estava me puxando, vai para a reunião. E eu vim para a reunião e eu pedi mais uma vez para Deus guardar, livrar e proteger. E eu saí e eu disse, vou ligar para ele para saber como estão as crianças. E aí ele me contou o que tinha acontecido. Como é que tá o garoto agora? Agora ele está bem, graças a Deus. E aí eu saí daqui do trabalho no sábado de manhã, eu saí do trabalho e fui direto para lá. No que eu cheguei lá no domingo de manhã, porque ele está no Rio Grande do Sul, parece que ele despertou, sabe? Parece que ele reavivou. E aí ele já ganhou alta no domingo de manhã e foi para casa. Sem sequela? Sem sequela nenhuma. O osso que ele fraturou, agora o médico vão esperar para ver se vai regenerar, né? Se ele vai... Mas assim, Deus livrou da morte. Um detalhe, bispo. O diabo já tentou há 9 anos atrás tirar a minha vida com a mesma coisa. Ele tentou, eu sofri um atropelamento, um acidente de atropelamento, e ele tentou da mesma forma com meu filho dessa vez, mas ele não conseguiu, porque a minha vida está no altar e toda a minha família. Amém. Deus te abençoe. Bem forte para o Senhor Jesus. 2 elementos: água e sal, que na Bíblia foram usados para que grandes milagres acontecessem. Com a água transformada em vinho, o sal purificando as águas de Jericó e a cura de um cego de nascença ao lavar os olhos nas águas do tanque de Siloé. E agora será a sua vez de também buscar, pela fé, a libertação que você tanto precisa. Durante 7 sextas-feiras, traga uma garrafa com água, pois nela será colocado um sal consagrado e será determinada a sua libertação total e completa. Nesta sexta-feira, a corrente das 7 sextas-feiras do banho do descarrego, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Você acompanhou testemunhos de pessoas que experimentaram um livramento de Deus, pessoas que foram libertas da depressão, pessoas que foram libertas de espíritos controladores e perturbadores, e você vai ficar apenas acompanhando pela televisão? Até quando você vai ficar? Dê um passo de fé para que a sua vida também possa mudar. Quando nós falamos em libertação espiritual, nós estamos falando do primeiro passo para uma nova vida. E foi o próprio Senhor Jesus que disse essas palavras: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele disse isso. Ele é o único que tem poder para libertar você de todo mal, depressão, vícios, insônia, crises de ansiedade, síndromes, você que não tem felicidade na sua vida profissional, você não conseguiu se realizar profissionalmente, você muda de emprego, sai de uma empresa, vai para outra, muda de ramo e não consegue, decolar com a sua vida. Tudo para você é muito limitado, as coisas difíceis, você percebe que a sua vida está amarrada. E o que dizer da vida sentimental? Quantos relacionamentos fracassados? Casamento que terminou em divórcio? Parece que você nasceu para sofrer? E a sua saúde? Como está? Minha saúde, não quero nem falar. Pois é, talvez você é aquela pessoa que ao decorrer de um ano, você é hospitalizada várias vezes, cai doente, tem que pegar atestado, não consegue trabalhar, não passa um ano inteiro sem ter um problema de saúde. Isso seria normal? Não aceite isso como normal. Dê um passo de fé. Hoje, traga a garrafa com água para você receber o elemento sagrado, o banho do descarrego. Você vai colocar em prática o que você vai aprender aqui. Haverá uma purificação espiritual. E sabe quanto que você vai pagar? 0, custo 0 para você. O estacionamento é gratuito, creche para as crianças durante a reunião, gratuito, você não paga nada. Tudo que você vai receber, atendimento pastoral antes e depois das reuniões, também gratuito. Talvez você se pergunte, por que vocês querem tanto que a gente vá à igreja? Nós recebemos de graça e de graça nós damos. Estamos passando para você
aquilo que o Senhor Jesus fez em nossas vidas. Se você quiser, as portas estão abertas para você. Se você está em Florianópolis ou em qualquer região bem próxima aqui de Florianópolis, você é nosso convidado especial. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro. Os horários estão aparecendo aí no seu televisor. Eu vou estar pessoalmente com você às 7 da noite, já atendendo 1 hora antes. Diante do altar estaremos ali atendendo. E o atendimento, como já disse, é gratuito também, você não paga nada. Faça a sua parte e Deus fará dele na sua vida. Preste atenção agora na história do Fernando. O Fernando chegou numa sexta-feira manifestado com uma entidade. Acompanhe. Por fora, muitos anos trabalhando, representando essa farda, a farda da justiça, porém do lado de dentro, uma pessoa que sofria de vários transtornos, vivia completamente surtado. O meu interior sempre foi a maior injustiça na minha vida. A depressão, ela não é uma coisa que hoje você está e amanhã ela vai ser resolvida. Eu achava que eu conseguiria sair daquela situação de depressão. Sempre fui uma pessoa de procurar o combate, de ser um policial ativo, só que dentro de mim, aquele vazio, aqueles maus pensamentos, aquele Fernando depressivo me consumia dia após dia. Então eu procurava sempre uma válvula de escape. Era bebida, saía, ficava o dia inteiro bebendo, e eu continuava trabalhando na corporação, porque eu amava aquilo que eu fazia. Só que dentro de mim as coisas cada dia pioravam mais. O meu comportamento na rua era aquele comportamento acelerado, né? Que qualquer tipo de discordância de alguma pessoa já era motivo da explosão. Fernando era um homem desequilibrado. Ele chegava do trabalho, não tinha paciência com nada. Qualquer coisa ele queria quebrar dentro de casa. Vivia triste, vivia magoado com o trabalho, com a vida. Eu lembro que eu tinha comprado um celular há menos de uma semana e eu taquei aquele celular na parede. Eu tinha um computador novo em casa, eu quebrei aquele computador todo. E a minha esposa, a minha filha olhava para mim, como se eu fosse um animal. O meu corpo, realmente, eu posso dizer que ele era o templo do diabo, porque eu tinha vários problemas de saúde. Acabei adquirindo 2 tumores, tive um tumor na região do peito, inclusive usava uma sonda para poder drenar. As coisas pioraram quando eu sofri um acidente em serviço, onde eu tive uma fratura na perna esquerda, fiquei afastado durante meses de licença no trabalho, minha perna afinou, perdi massa óssea, tive problemas psiquiátricos, passagens por hospitais psiquiátricos, uso de remédios controlados, os problemas financeiros se agravaram. Eu lembro que teve um dia que só tinha pão e água na geladeira. Foi terrível. A minha vida espiritual era completamente perturbada, porque eu via os encostos. Esse momento de descontrole que eu tive, ele gerou uma depressão muito grande, onde eu comecei a me afastar das pessoas, só queria ficar dentro de casa, queria ficar no quarto, enjaulado, trancado dentro do quarto, pensando, maquinando como seria eu tirar a própria vida. E foi numa noite dessas, onde, usando vários tipos de medicamentos, era uma madrugada, onde eu vi o programa da Igreja Universal. Como eu sempre fui uma pessoa que gostei de desafios, como todo policial militar no Rio de Janeiro, ele está propício a desafios, eu ouvi aquela voz do homem de Deus me desafiando, falando que ali seria a última porta. Então eu já tinha colocado dentro de mim que eu iria à Igreja Universal, só que ao mesmo tempo a outra voz me freava. E aquela voz falava para eu não ir,
peguei o carro do meu pai com muito sacrifício de dirigir, descendo aqui no viaduto de Cascadura, próximo do solo sagrado. Já estava decidido a chegar no solo sagrado, me veio uma voz e disse: joga o carro no poste, tira a própria vida, faz aquilo que eu estou falando há tanto tempo na tua mente para você fazer, que para onde você vai ter paz. Foi aí que eu lembro muito bem que eu passei a marcha, eu joguei a segunda marcha e taquei o meu carro no poste. Só que nesse momento onde eu me atirei no poste com o carro, eu tive um apagão e só me recordei quando eu já estava dentro do solo sagrado, de frente ao altar. Eu tinha manifestado com espíritos malignos e eu olhei aquela situação e eu perguntei: o que eu estou fazendo aqui? O que é esse lugar? Eu lembro bem que eu cheguei num pastor, até meio agressivo, eu segurei no braço dele e falei: por que você me trouxe aqui nesse lugar? Que eu ia tirar a vida dele. E ele calmamente olhou dentro dos meus olhos. Eu nunca tinha visto um olhar daquele. Eu lembro que o pastor, ele era baixinho, magrinho, e eu olhei para ele uma forma de intimidar, e ele olhou dentro dos meus olhos e falou assim: você chegou no lugar certo, na hora certa, porque ninguém entra por essa porta se Jesus não tiver trazido. Parece que aquela palavra que ele falou para mim entrou dentro de mim, tirou um peso que eu estava sentindo. Pela primeira vez, eu tinha deixado de ouvir aquela voz dizendo ao tempo todo: se mata, se mata e se mata. Eu lembro que o meu pensamento foi: cadê o carro? Eu fui jogar o carro no poste. Eu tô vivo, eu tô aqui dentro. Coloquei a mão no bolso, a chave no meu bolso. Eu perguntei ao pastor: o que aconteceu comigo? Ele me explicou o que tinha acontecido comigo, que eu tinha manifestado com espíritos. E eu vi naquele altar de Deus o tribunal para poder trazer uma justiça para a minha vida. Porque eu não queria mais sofrer aquilo que eu estava sofrendo. Comecei as correntes, comecei os propósitos e eu conheci o grupo UFP, que é um grupo que cuida dos policiais militares, dos bombeiros, dos profissionais da área de segurança. E esse acompanhamento me levou a conhecer a palavra de Deus. Aquela palavra entrou dentro de mim e eu comecei a lutar. Os problemas começaram a ser resolvidos, a depressão, a tristeza, aqueles pensamentos foram embora, fui curado do tumor que eu tinha no peito, o tumor que eu tinha na cabeça, tive um alívio financeiro, só que dentro de mim parecia que eu queria mais e mais e mais e nada conseguia preencher esse interior. Foi quando o bispo me fez uma outra proposta. Ele perguntou se eu estava disposto a ser revestido pela armadura de Deus. Então eu falei para mim mesmo: então eu tenho que sacrificar, eu tenho que ouvir a voz de Deus, eu tenho que ser revestido dessa armadura. Eu preciso disso na minha vida. Essa armadura era o próprio Espírito Santo dentro de mim. Foi então que veio a campanha da Fogueira Santa de Israel. Eu cheguei diante do altar e perguntei para Deus o que eu tinha que fazer nessa Fogueira Santa. E ouvi a voz de Deus. Eu tinha que me entregar completamente para buscar essa armadura. Eu passei a ouvir a palavra do Bispo Macedo todo dia. Toda madrugada, 3 horas da manhã, eu acordava para buscar o Espírito Santo. Eu li a Bíblia. Eu fui muito audaz ao ponto de falar para Deus: o Senhor não tem outra escolha. Eu lembro bem que chegou a hora de subir o altar, de cumprir o sacrifício. E aquele trajeto até o altar, eu fui contando os passos. De passo em passo, eu falava: eu tenho que receber, eu vou receber o Espírito Santo. Eu quero a armadura de Deus. Eu subi as escadas sem o Espírito Santo, sem essa armadura. Mas quando eu coloquei a minha vida, quando eu coloquei aquele sacrifício no altar, na mesma hora, o Espírito Santo, ele desceu sobre a minha vida. Aquela armadura que eu buscava, ela entrou dentro de mim. E dali começou aquilo que eu nunca vivi na minha vida.
Fernando, hoje em dia, é um homem completo. Ele é um homem super presente, faz tudo que ele pode, faz mais do que ele pode pra gente, sabe? É um homem hoje transformado. Dá pra ver que a vida dele mudou completamente. A maneira de falar é mais calmo, no trato com as pessoas. Hoje, até olhando pro semblante dele, você vê que a vida dele mudou. Eu, na minha profissão, sou muito abençoado. O lugar que eu trabalho, eu sou muito abençoado. Eu faço atividade física intensa, eu não tenho nenhum problema de saúde. A minha mente hoje é uma mente de Cristo. Senti dentro de mim o desejo de levar para os meus colegas aquilo que eu recebi do altar, aquela armadura. Mas eu aprendi a chegar diante do tribunal. Eu aprendi o caminho de chegar diante de Deus e recorrer à justiça. Então, os meus problemas hoje, eu não resolvo na força do meu braço. Eu resolvo diante do tribunal de Deus. Você não esperava, mas o mal aconteceu. Impossível de entender e impossível de reverter. Mas, e se este for o início da mudança que você precisa? Você acredita que o mal pode se tornar em bem? Deus pode transformar essa história e surpreender você. Neste domingo, 20 de julho, o domingo do mal que se tornará em bem. Às 7, 9h30 e 18h, em todos os templos da Universal. Encontre todos os endereços pelo localizador universal.org/localizar. Deus fez com que o mal que estava na vida do Fernando tornasse em bem. Casamento restaurado, livre da depressão, de toda a opressão espiritual, recebeu o Espírito Santo, hoje um novo homem, uma nova vida. Nesse domingo, às 9h30 da manhã, em especial, estaremos orando por você. Você vai trazer esse mal que está aí na sua vida, vai colocar diante do altar. O mal chegou em forma de doença, de depressão, de separação, de pensamentos suicidas, de perda de vontade de viver. Você vai entregar esse mal diante do altar e Deus vai torná-lo em bem. Nós estaremos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, na grande concentração de fé e milagres com você. Demais horários às 7 e também às 18h. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que chegar. O Fernando, mesmo endemoniado, perturbado, foi até a igreja e venceu o mal que estava nele. Foi liberto, transformado. O mesmo vai se dar na sua vida. Agora é momento de oração, vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu estendo as mãos para todos os que participam dessa programação agora e determino pela fé que os que vierem hoje na sessão do descarrego e participarem, meu Deus, desta oração de libertação e os que estiverem conosco neste domingo, no grande domingo do mal que se tornará em bem, essas pessoas verão o teu poder, haverá libertação e salvação. E o teu nome há de ser glorificado em suas vidas. É o que nós ligamos aqui na terra e pela fé é ligado nos céus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Agora é com você. Dê um passo de fé e a sua vida vai mudar. Até lá.